pessoal, meu nome é Mônica, sou instrutora do Pilates aqui do Minas. Hoje faremos uma aula de Mat Pilates do nível intermediário sem utilização de acessórios. Estamos aqui com a Paula, tudo bem, Paula? Que vai realizar essa aula conosco. A partir dessa posição, você vai manter os pés na largura do quadril, joelhos um pouco destravados, pelve de frente, ombros bem relaxados e soltos, crescendo a sua postura como se o topo da sua cabeça fosse chegar no teto. Daí, inspirou, soltando o ar, você vai elevar e girar os ombros para trás. Inspira, solta o ar, eleva e gira. À medida que for girando, pensa em juntar as escápulas, abrindo o peito para frente e já conectando a musculatura abdominal para preparar para os exercícios. Girou, parou, nós vamos dobrar os cotovelos e movimentando só o antebraço com círculos para dentro e círculos para fora. Dessa forma, aquecendo as nossas articulações. Esticou os braços na frente do corpo e chegou a vez dos punhos. Os punhos também giram para fora e para dentro. Sempre pensando nesse crescimento pela coluna, como se o topo da cabeça fosse alcançar o teto. Agora os pés vão ser abertos para além da largura do quadril, mantendo a pelve de frente, os joelhos estendidos, os braços abrem aproximadamente 45 graus. Dessa posição, nós vamos levar a mão direita na direção do pé esquerdo, girando a cabeça e o pescoço, como se fôssemos ouvir uma música que vem lá do chão, sem alternar. Pensando no braço que vem aqui para trás, na cintura escapular, o ombro bem conectado, a pelve de frente com o movimento mínimo possível. Completando, pode trocar de lado. Alcançou com a mão, girou a cabeça e o pescoço fazendo uma torção da coluna, mantendo os joelhos bem esticados. Isso, muito bem. Ajoelhamos, o joelho direito vai apoiar no chão. Se vocês precisarem ficar mais confortável, pode colocar uma almofada debaixo do joelho de base. A perna esquerda estica para o lado, um pouco mais para frente, numa diagonal, e o braço de fora vem fazendo a moldura do rosto enquanto abrimos as costelas para o teto. Inspirou, retornou o movimento, soltando o ar, inclinou. Pensando no braço de fora bem vivo, como se ele fosse alcançar na parede lateral, como uma moldura do seu rosto. Com esse exercício, nós vamos trabalhar o alongamento da lateral do tronco e o interno da coxa. Trocou de lado. Puxa a ponta dos dedos para cima, mantendo a pelve bem estabilizada e de frente. Abre as costelas para o teto como se fosse um leque abrindo e inspirando, volta. Pensando nesses movimentos em já manter a musculatura abdominal bem conectada. Pode deitar de barriga para cima, com as pernas dobradas. Nós vamos deixar
os pés na largura do joelho e do quadril e as suas mãos vão entrelaçar atrás da nuca, como se você estivesse fazendo uma caminha para a região cervical. O cotovelo fica no meio do caminho e não muda essa angulação, não vai abrir e nem fechar. Inspirou embaixo, soltando o ar, nós vamos subir num abdominal reto, mantendo o olhar por cima dos joelhos para descolar o queixo do peito. Inspira embaixo, sobe fechando as costelas na direção do abdômen, enquanto solta o ar. Muito bem. A partir daí, nós vamos subir o tronco, destacar os braços, passar ao lado das pernas, voltar com as mãos para trás da nuca e descer. Subiu, pensando em fechar a costela, queixo longe do peito, destaca os braços, volta para trás da cabeça e desce. Subiu, alcançou com os braços bem vivos, cheios de tônus, volta para trás da nuca e desce. Mais uma vez. Muito bem. Agora nós vamos subir o tronco, estabilizar e só movimentar os braços, alcançando vivo na direção das pernas, voltando para trás da nuca. Força, isso, tônus nos braços. Mantenha esse olhar para frente e para cima para não estressar a cervical. Voltou, desceu. Você pode tirar para mim as pernas a 90-90 e apontar os braços para o teto com uma palma da mão virada para a outra. Mantendo a coluna neutra, pensando naquele fiozinho de ar que passa por baixo, como se estivessem passando umas formiguinhas, você vai pingar a perna direita na direção do chão, levando o braço esquerdo para trás da cabeça. Inspirou no retorno do movimento, soltando o ar, leva a perna suave para o chão, sem perder o ângulo do joelho, enquanto o braço vai para trás da cabeça, sem alternar. Inspirou no retorno, mantendo a musculatura abdominal bem conectada para não ter movimento na coluna. Trocamos o lado. Pensando que vamos pingar a pontinha dos dedos numa água gelada e retornar. Daí, mantendo as pernas em 90 graus, nós voltamos com as mãos para trás da nuca, pensando naquele ângulo do cotovelo que fizemos naquele primeiro exercício. Nós vamos mais uma vez subir no abdominal reto, só que à medida que sobe, nós vamos pingar a perna na direção do chão, alternadamente, ora uma perna, ora outra. Pensando no tronco subindo, tentando tirar as escápulas do chão, fechando as costelas para conectar mais a musculatura abdominal. Descansa um pouco. As pernas permanecem a 90-90, afasta um pouco mais da barriga. Nós vamos subir o tronco, agora ele vai congelar e nós vamos pingar as duas pernas de uma vez. Pensando que este movimento ele é um pouco mais curto. Desceu as pernas, braços ao longo do corpo. Nós vamos colar um pé no outro, mantendo as pernas bem coladinhas, nós vamos fazer o movimento da ponte. Então, inspirou embaixo, soltando o ar, vai retirando a pelve, uma vértebra de cada vez, até subir para o apoio escapular. Desceu o peito e a pelve desce por último. Inspirou lá embaixo, soltando o ar, vai subindo. Inspirou em cima, soltando o ar, vai descendo.
Então, neste exercício, nós faremos a respiração em 2 tempos. Inspirou, soltou o ar, desceu, inspirou embaixo, parada, soltando o ar, subiu. Na última repetição, nós vamos subir a pelve, retirando uma vértebra de cada vez, e abrir a perna direita para o lado, como se estivéssemos abrindo uma asa de borboleta. 5 vezes para a direita e 5 vezes para a esquerda. Mantendo a musculatura abdominal e os glúteos bem contraídos para manter a pelve estabilizada, sem girar. Completando este lado, pode descer, descansar um pouco. Subimos novamente, articulando bem a coluna. E agora nós vamos abrir as 2 pernas. Isso, mantendo a pelve estabilizada, pelve alta, musculatura abdominal bem conectada. Muito bem. E agora você vai virar de barriga para baixo. De barriga para baixo, com as mãos do lado do peito, os cotovelos vão apontar lá para o teto. Encostou a testa no tapete, no chão, mantém as pernas vivas esticadas e nós vamos subindo a nossa coluna para trás, como se fosse uma esfinge. Inspirou embaixo, soltando o ar, vai subindo. Inspira na descida, pensando em também mobilizar uma vértebra de cada vez à medida que vai subindo. Então, começamos o movimento pela cabeça, peito e a lombar. E descemos a lombar, o peito e a cabeça. Para o movimento ficar mais segmentado, nós vamos descer a lombar, a torácica e a cervical. E agora nós vamos pensar que estamos empurrando um grãozinho de arroz com o nariz ao elevar a cabeça. Voltou. No próximo exercício, nós vamos subir a cabeça, o pescoço e o tronco, tirando os braços do chão juntamente com as pernas, simultaneamente. Daí, nós vamos levar os braços na direção do teto 3 vezes e retornar tudo para o chão. Inspirou, soltou o ar, subiu, como se estivéssemos batendo 3 palmas para o teto. Os braços dissociam. Voltou, desceu, sem deixar a musculatura relaxada. Apesar de estarmos de barriga para baixo, o corpo mantém todo conectado. Inspirou embaixo, subiu. Enquanto estiver dissociando os braços para o teto, vamos pensar na cintura escapular, em juntar as nossas escápulas. Muito bem. A partir daí, nós vamos sentar na direção dos nossos calcanhares, fazendo a posição de prece. Sentou, leva os braços longos à frente e nós vamos manter nessa posição por 10 segundos. Respire normalmente, mantendo a musculatura abdominal conectada. Dessa posição, nós vamos para os 4 apoios, na qual as mãos ficam bem debaixo dos ombros e os joelhos abaixo dos quadris. Os pés podem ficar na pontinha, que nós já vamos trabalhando a musculatura intrínseca do pé. Destravamos os cotovelos um pouco para fora, para não sobrecarregar o punho. A partir dessa posição, pensando na coluna neutra, nós vamos levar o braço direito à frente, esticando a perna esquerda para trás e para baixo. Pensando no crescimento do corpo a partir da coluna, destacando a cabeça e o pescoço como se fosse encostar lá na parede. Inspira no retorno,
Solta o ar realizando o movimento, como se estivéssemos esticando um cabo de guerra. Destrava um pouco mais o cotovelo de base, evitando a sobrecarga do punho. Levanta mais um pouquinho a cabeça e o pescoço. Mantendo o corpo todo cheio de energia, preservando as curvaturas fisiológicas da coluna. Dessa posição, nós vamos sentar com as pernas dobradas. Pode dobrar um pouco mais os joelhos, os pés apoiados nos calcanhares de levinho, puxa para mim a pontinha dos dedos para cima, os braços mantém na altura dos ombros, com os ombros relaxados e bem encaixados. Nós vamos sentar em cima dos isquios, esse ossinho do quadril, e começando o movimento pela pelve, nós vamos enrolar a coluna, descendo o corpo na direção do chão até a metade do caminho. Volta desenrolando como se tivesse um fiozinho na cabeça puxando para o teto. Enrolou a partir do quadril, inspirou lá embaixo, subiu, cresceu a postura pensando no fiozinho levando lá para o teto. Inspirou no retorno, soltando o ar, vai descendo. Podemos imaginar também que temos uma rodinha no quadril para poder iniciar esse movimento lá para a pelve, jogando o pubis para cima. Completando, nós vamos congelar o corpo no meio do caminho e esticar e dobrar a perna direita. Isso, muito bem. Pensa na perna viva, como se fosse uma flecha esticando à frente. Completando 5 repetições, nós vamos manter a perna estendida e subir e descer. Voltou, cresceu a postura, descansa um pouco, inspira, solta o ar, enrola a coluna para no meio do caminho e fazemos com a perna esquerda. Puxa a pontinha do pé direito para cima, mantendo a perna cheia de tônus. Ombros afastados da orelha. Pensando no nosso crescimento pela coluna. Daí, nós vamos ficar de lado, apoiada no antebraço direito, com os joelhos dobrados. Nós vamos deixar o cotovelo na linha da pelve e do quadril. O olhar vai para frente. Conectamos as nossas costelas como se o chão estivesse empurrando o braço para cima e a partir do quadril, pensando na lateral do quadril e na musculatura abdominal, nós vamos elevar a pelve. Subiu e desceu. Pensando sempre aqui na nossa escápula, no nosso ombro bem afastado da orelha, para não sobrecarregar. Subiu e desceu a pelve, parou lá em cima e nós vamos descolar a perna de cima, dobrada do jeito que ela está. Descolou, voltou, sempre pensando em manter o abdômen bem contraído para distribuir o peso do corpo durante o movimento, para distribuir a força. Subiu a pelve, mantém a perna aberta e no alto, nós vamos girar o joelho na direção do teto. Sem deixar a pelve cair, mantendo a pelve estabilizada, podemos trocar de lado.
Então o apoio vai ficar no antebraço, na linha da pelve, na linha dos joelhos, olhou para frente. Dessa posição, pensando no movimento começando a partir do quadril de baixo, nós vamos subir e descer a pelve, mantendo a cintura escapular mais estabilizada. Subiu, mantém a pelve elevada e abre, fecha a perna de cima. Subiu mais uma vez, mantém a perna aberta e gira o joelho na direção do teto. Pensando em sustentar o movimento pela perna de baixo, pela musculatura abdominal. Agora nós vamos ajoelhar, ajoelhada. Nós vamos colocar os braços na altura dos ombros, braços relaxados. Nós vamos levar o tronco para trás, como se fosse um João Bobo. À medida que o tronco vai para trás, o púbis vai para frente. Mantemos conectados a musculatura abdominal com os glúteos. Inspirou no retorno, soltando o ar, vai descendo, levando a pelve na direção dos calcanhares. Podemos imaginar também que este movimento é como se fosse um banco de carro indo para trás, sem articulação no quadril. Nós vamos inclinar o corpo para trás, manter e elevar os braços para o teto. Isso, enquanto solta o ar, eleva os braços, inspirando, retorna. A partir daí nós vamos levantar. Um calcanhar vai encostar no outro, com os pés girados para fora. Vamos manter as mãos na pelve para não ficarem soltas. E daqui nós vamos fazer um semi-agachamento, pensando em girar os joelhos para fora. Inspirou, descendo, soltando o ar, subiu. Sempre pensando neste crescimento pela coluna, como se o topo da cabeça fosse chegar no teto. Ao final, na última repetição, nós vamos descer, manter o semi-agachamento por 10 segundos e retornar. Voltou. Muito bem, muito obrigada, Paula. Muito obrigada, pessoal de casa. Até a próxima.